Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. E nesta aula nós vamos aprender um pouco a questão agrária brasileira, beleza? Vamos lá, o espaço agrário brasileiro. A geografia ela tem uma ciência que estuda o campo e todas as suas relações dentro dela. Essa ciência geográfica é definida pela disciplina de Geografia Agrária. A geografia agrária é a ciência que estuda a terra e as suas formas de exploração e cultivo, ou seja, o desenvolvimento da agricultura. O nascimento dessa atividade se deu na pré-história, quando o homem entendeu que criar plantas e domesticar animais eram meios fundamentais de sobrevivência. Então, o que a gente vai estudar nessa aula é a geografia agrária brasileira, como ela é formada, quais são os sistemas agrícolas que existem dentro dela, como é o campo brasileiro e seus conflitos e assim diante. Essa primeira aula aqui que a gente vai falar dos sistemas, os sistemas agrícolas que existem dentro do agrário brasileiro, dentro da geografia agrária brasileira, beleza? E dentro da geografia agrária brasileira nós vamos entender o que são os sistemas agrícolas. Os sistemas agrícolas são as duas classificações bem distintas para definir os tipos de produção agrícola. Logo, em todo o mundo é praticado dois tipos de modelos agrícolas, dois tipos de sistemas agrícolas. O primeiro deles, o modelo extensivo, que é o sistema de produção em larga escala, com tecnologia de ponta e pouca mão de obra, principalmente essa mão de obra ela é especializada. Existe o uso de substâncias químicas no controle de pragas e integração com a indústria. Certo? Então, esse é o tipo de modelo de produção muito mais voltado para o capitalismo, muito mais voltado para as grandes produções em larga escala. Agora, os que estão em pequena escala, a gente chama isso de modelo intensivo. É o uso de técnicas rudimentares que visam um mínimo de danos ao solo. Essa produção ela é muito mais voltada para a agricultura familiar, o mercado interno, e dispensa mais ou menos o uso de agrotóxicos, beleza, pessoal? Então, esses são os dois sistemas que a gente encontra tanto no Brasil como também no mundo, beleza? Quais são os tipos de agriculturas que são executados dentro do agrário? A primeira delas é o plantation. O plantation é um método usado pelas metrópoles europeias, principalmente na época das grandes colonizações, na época das colonizações, onde era as colônias de exploração, especialmente na América do século XVI. É configurado pelo cultivo de matérias-primas em grandes latifúndios, em grandes extensões de terra, e se utilizava de mão de obra escrava, principalmente negra. Esse sistema até hoje ele é praticado em algumas regiões do mundo, como na África subsaariana e algumas áreas do Sudeste Asiático, se utilizando de métodos rudimentares. O sistema de plantation ele é um sistema muito útil nesses países onde a agricultura é a principal fonte de elevação do PIB de um país. E o plantation ele ainda se utiliza de grandes terras que consequentemente vai ser utilizados aí métodos ainda rudimentares como desmatamento, devastação do meio ambiente e assim em diante, beleza? Outro tipo de agricultura é a agricultura de subsistência, que a gente chama de agricultura familiar. Esse tipo de agricultura é baseado no cultivo de várias plantas no mesmo terreno, isso é chamado de policultura, onde é utilizado várias plantas dentro do mesmo terreno, na tentativa de preservar o solo. A produção é para o consumo familiar, sendo uma pequena parte destas destinadas para o comércio. São os feirantes, ou o grupo de agricultores que vende para os feirantes venderem nas cidades, tá certo? Esse tipo de agricultura que faz o mercado interno do Brasil ser uma potência também. O Brasil é uma potência internacionalmente exportando alimentos, mas também uma potência interna na produção de alimentos. Beleza? E o que a agricultura de subsistência trabalha? Ela trabalha com a qualidade dos produtos. Geralmente esses produtos é superior aos demais na indústria. Eles não possuem de grandes auxílios, ele não precisa de auxílio de grandes máquinas.
E esse plantio é geralmente feito em pequenos hectares de terra. Então eles são muito, mas muito. Eles se utilizam, né, de pouco espaço de terra, tem uma grande produção, preserva o meio ambiente e ainda abastece o mercado interno, tá certo? Então a agricultura familiar é sensacional dentro do Brasil. Na geografia agrária, a agricultura de subsistência contribui de forma significativa na geração de renda e empregos no campo, ou seja, é na agricultura familiar que a gente tem geração de emprego na área do campo. Um novo mercado, esse mercado é o mercado que está surgindo agora, que é a agricultura biológica, né, que é chamada de agricultura orgânica. É a forma de plantio sustentável, utilizando-se de técnicas, né, que dispensam o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Esse método utiliza, né, apenas os adubos de origem orgânica e diferencia os tipos de produtos a serem plantados. As práticas biológicas tiveram origem na década de 20 e até então ressalta a necessidade de se produzir alimentos saudáveis sem danos para a saúde daqueles que o consomem. O único problema da agricultura orgânica, né, é que somente uma parcela, né, da população pode ter acesso a esse tipo de produtos, né? E outra, né, elas infelizmente não dá ainda para ser produzida em grande escala. Quem sabe, né, com o avanço da ciência, com as técnicas novas a serem implementadas, esse tipo de agricultura ela pode ser útil no futuro, né, principalmente para a produção de alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos e fertilizantes. E, né, a agricultura comercial, a agricultura, né, moderna, que é chamada, né, nesse tipo de plantio pratica-se o cultivo somente de um alimento, é a gente chamada a agricultura, né, de monocultura, e uso intenso de tecnologias de ponta. Exemplo, né, os tratores autônomos, né, os drones autônomos, né, que fazem toda essa atividade dentro da agricultura comercial. Além disso, grandes quantidades de fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas e sementes geneticamente alteradas são utilizadas na agricultura comercial. Como é voltado para comercialização em massa, a produção é em larga escala, ou seja, para alimentar mesmo bilhões e bilhões de pessoas. E com base em mão de obra especializada como técnicos e agrônomos. Tá certo? Então aqui é a agricultura que se utiliza, né, de um grande capital, de um grande investimento para a produção de alimentos e para a produção, né, de insumos, né, para a alimentação de bois e etc. Né? Então a agricultura comercial ela tem um grande papel, né, na produção de alimentos do mundo e a gente vai ver como ela foi surgindo, né, como ela foi se modificando ao longo da história. E dentro, né, da agricultura comercial a gente tem, né, o agronegócio. É um modelo de fabricação agrícola que também apoia-se no uso de maquinário. Entretanto, o seu foco está na biotecnologia e criação de sementes transgênicas, né, que a gente chama de código genético modificado, visando a expansão de investimentos financeiros. É aquele mercado, né, é aquele tipo de agricultura muito voltado, né, para o mercado, tipo, é a produção de alimentos, é a produção de um determinado produto e esse produto ele é medido, né, a partir das bolsas, né, das bolsas econômicas, ela é negociada, né, pelos grandes investidores destas bolsas e isso, né, vai fundamentar, né, no que a gente chama de agronegócio. Os aparatos científicos e tecnológicos são intensamente requisitados, como as consultas meteorológicas e a bolsa de valores. A agricultura, por exemplo, é uma das vertentes mais importantes do agronegócio, pois alimenta três setores importantes da economia, como a agricultura, setor primário, indústria, setor secundário e comércio e serviços, setor terciário, como a gente viu nas aulas anteriores. Como é que está então a questão agrária aqui no Brasil? Vamos falar então um pouco da agropecuária. Tá? E também nós vamos falar um pouco do agronegócio brasileiro e a questão fundiária. A atividade agropecuária é influenciada por quatro fatores. Quais são esses quatro fatores que são influenciados pela atividade agropecuária? O quadro natural, ou seja, a natureza, né, onde vai ser praticada a atividade agropecuária. O quadro humano, ou seja, as relações de trabalho. E essas relações de trabalho elas podem ser, né, de mão de obra especializada ou somente trabalho braçal. O quadro econômico, tanto de investimento de aparatos tecnológicos vai ser utilizados na agropecuária e a demanda de mercado que estimula a produção, ou seja, nunca vai faltar, né, fatores para o fim da atividade agropecuária, porque a demanda de mercado é sempre
voltado, né, para os alimentos. Nós temos 7 bilhões de habitantes, são 7 bilhões de bocas, né, sedentas para estimular essa produção, tá certo? Então esses são os 4 elementos para que a atividade econômica, né, a atividade agropecuária, ela seja executada dentro do espaço. E aqui a gente já falou, né, quais são os tipos de combinações de fatores no sistema de produção. Enquanto que no extensivo a gente tem baixa qualidade das terras, mão de obra desqualificada, técnicas tradicionais e baixa produtividade, no intensivo nós temos investimentos em tecnologia, técnicas mais modernas, alta produtividade, investimentos em tecnologias e técnicas mais modernas e alta produtividade. Ou seja, na agropecuária extensiva, você tem baixa qualidade das terras, mão de obra desqualificada, técnicas tradicionais e baixa produtividade. É claro, galera, que não é toda a agropecuária extensiva que vai ter esses tipos de elementos. A gente pode ter, né, dentro da agropecuária extensiva, isso já ocorre dentro do Brasil, e posso falar até aqui dentro de Rondônia, uma agropecuária, né, que tem já investimentos em tecnologias, técnicas mais modernas, alta produtividade, investimentos em tecnologias, técnicas mais modernas e alta produtividade, mesmo, né, em grandes extensões de terra. É claro que na pecuária intensiva você não precisa de espaço, você precisa, né, utilizar do aparato do capital para que ocorra, né, dentro desse pequeno espaço a mesma produção, a mesma qualidade e o mesmo investimento que foi feito no extensivo, beleza? Logo, galera, essas atividades agropecuárias no Brasil correspondem, né, a toda atividade do setor primário. O setor da agropecuária ocupa 18% do PA. O que é o PA, professor? É a população economicamente ativa. Tá? Então, 18% do PA, ou seja, 18% dos profissionais trabalham na atividade agropecuária do Brasil, que é a atividade do setor primário. Segundo os dados do IBGE, a participação da agropecuária oscilou entre 7,4% e 5,2% do PIB entre 2003 e 2012. Isso já está desatualizado, tá? Em 2013, representou 4,85% do PIB da economia. Maior taxa de crescimento desde 1995, somando então 234 bilhões de reais para a agropecuária brasileira. Nesse ano de 2021, segundo estimativas do próprio IBGE, o Brasil já vai bater, né, algo em torno de 350 bilhões de reais com a produção agropecuária. E a agropecuária, para ela gerar todo esse lucro, né, toda essa posição de destaque no PIB brasileiro, a gente tem então como o agronegócio, a principal, né, atividade que faz, né, movimentar a atividade agropecuária extrativista vegetal do Brasil. Pois no agronegócio existe, né, um complexo, a gente chama isso de complexos agroindustriais, compostos, né, por fornecedores que atuam dentro da agropecuária e do extrativismo. A gente tem os processos de distribuição e processamento. Os fornecedores vão fornecer para a agropecuária insumos, máquinas e implementos, e as outras empresas de processamento e distribuição vão formar então as agroindústrias, as indústrias e a distribuição e serviços. O exemplo, né, são as grandes empresas agropecuárias que a gente tem no Brasil, como a Aurora, como a Perdigão, a Sadia. Elas são grandes complexos de agroindustriais que se utilizam desse modelo para fomentar, né, o agronegócio no Brasil e também, né, no mundo. Qual a importância do agronegócio para o PIB? Olha só, galera, o PIB de 2011 correspondeu a 549 bilhões de dólares para o Brasil. Tá? Dentro desses 22%, houve um crescimento nos insumos, um crescimento nas atividades agropecuárias, um crescimento nas atividades agroindustriais e na distribuição. Isso em 2011, galera. Imagina quanto que está sendo movimentado nos dias de hoje todo esse sistema agroindustrial. Em 2007, o agronegócio correspondeu com 37% dos empregos, né, para outros setores, ou seja, o agronegócio gerou empregos na indústria e no comércio brasileiro,
Sem contar que as exportações, é claro que isso aqui já está desatualizado, deve ser muito superior. No ano de 2011, correspondeu a quase 40% das exportações internacionais, chegando a 100 bilhões de dólares em exportação. E aqui, né, a gente vai mostrando, né, a alavancagem, né, do agronegócio no Brasil, tá certo? Desde 2001, né, o agronegócio deslanchou, né, economicamente, deslanchou no crescimento do PIB do Brasil. E até o ano de 2012, é claro que isso aqui já está superado, bateu a marca, né, de 100 bilhões de dólares, né? Ou seja, as commodities, né, agroindustriais do Brasil, que é a exportação de soja, a exportação de milho e outros produtos, fez com que o Brasil se tornasse então o maior produtor de alimentos do mundo. Como se dá então a modernização do campo? A modernização do campo, galera, ela não é uma coisa nova, atual. Ela é muito antiga, tá certo? Desde a formação da Revolução Industrial na Inglaterra em 1750, o campo, né, ele vem se modernizando. É claro que o campo, né, ele se tornou uma potência, né, econômica em todo o mundo a partir da chamada Revolução Verde, que ocorre no final da década de 50 e no início da década de 60, tá certo? Quando, né, você substituiu uma grande leva de máquinas de guerra para máquinas agrícolas. E essa Revolução Verde veio trazendo inovações no campo, como o novo uso do tempo e da terra, veio trazer a chamada agricultura moderna, né, com a maquinização, quimização e por muitas linhas de créditos que são fornecidos, né, à agropecuária. A nova divisão territorial do trabalho, é claro que mão de obra braçal foi se perdendo ao longo dos tempos. Hoje o campo ele é extremamente, né, tecnológico, e o campo ele precisa mais de mão de obra especializada. Especialização do espaço e do trabalho, né? Vide, né, a agricultura intensiva, tá? Que se utiliza de pouco espaço, mas com grande produtividade. Novos frontes e belts modernos. O Brasil é um novo fronte, né? A Rondônia é um novo belt, juntamente com Roraima e outros estados, né, do Brasil. A gente pode colocar aqui o Matopiba, né, como um belt moderno do Brasil. Densificação e tecnificação de áreas antigas, tá? Modernização das áreas que até então eram, né, utilizadas da agricultura antiga, que é a agricultura mais velha, para algo muito mais moderno, muito mais tecnológico. Logo, né, o maior agente ativo, né, para que a modernização do campo ocorresse foi o Estado. O Estado é o grande agente ativo da expansão das frentes pioneiras e das expansão das fronteiras agrícolas no Brasil e no mundo, tá? O Oeste, né, só se tornou um poderoso centro econômico graças, né, ao Estado que implementou as novas frentes de ocupação, que a gente chama de frentes pioneiras, ocupou o Velho Oeste, gerou novas frentes de produção e assim diante. A mesma coisa foi aqui no Brasil nas décadas de 60 e 70, com as novas frentes pioneiras em direção ao centro-oeste e ao norte do país. Quem fez tudo isso? O Estado, né, que se prontificou em criar, né, essas novas zonas agrícolas no Brasil e no mundo. E como o Estado agiu? Ele agiu através de grandes empresas, com o poder público e a ação dos colonos, né, na formação das novas fronteiras agrícolas, tanto no mundo como principalmente, né, no Brasil. A caificação, ou seja, o padrão agrícola, né, que vai ser também fundamentado dentro, né, da agropecuária, dentro do espaço agrícola brasileiro, ou seja, o padrão agrícola. Que tipo de padrão agrícola essas frentes, essas fronteiras, né, agrícolas foram colocando, né, dentro do espaço, né? Vocês podem ver hoje, né, quais foram as frentes, quais foram os padrões agrícolas que foram implementados no território brasileiro. E assim, né, a expansão das áreas de cultivo e de gêneros de exportação, energia, matéria-prima industrial, em detrimento aos gêneros alimentícios. Logo, a modernização do campo fez com que ocorresse a expansão das monoculturas, a expansão dos latifúndios,
proporcionou aí, infelizmente, uma vulnerabilidade da agricultura familiar, né, ou seja, pequena propriedade. Houve o processo de proletarização do campo, né? Os grandes fazendeiros e os pequenos poceiros, os pequenos agricultores, isso a gente vai ver em uma outra aula. A intensificação do êxodo rural, tá certo? Além dos impactos ambientais, né, que ocorrem, né, e que ocorreram e que ocorrem ainda no campo brasileiro, gerando algumas consequências sobre o meio ambiente. E pessoal, meu muito obrigado, agradeço, dê seu like, coloque a sua presença nos comentários e muito obrigado.